Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 20 de janeiro de 2026, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face e pelo YouTube. Você confere este programa, daqui a pouco vai estar em podcast, logo mais. Que aí você vai lá em Spotify, Deezer, na sua plataforma de podcast aí que você mais ouve. Vai acompanhar este programa também em áudio, né? E disponível em vídeo e áudio no YouTube, no Face também, né? Para você assistir e ouvir aí na melhor hora do dia. À tarde, depois das 5 horas, tem reprise na Plena TV. São 7 horas e 5 minutos em Campos. Muito bom dia. Sejam todos bem-vindos. Vamos às principais informações desta manhã. Eu sou o Cláudio Nogueira, este é o Folha no Ar e a gente começa com a previsão do tempo. Vamos falar muito sobre tempo hoje. O que é legal sobre essa questão do tempo, você sabe que na lei do rádio brasileiro, da radiodifusão, você é obrigado a cada hora emitir o boletim do tempo. Você tem essa obrigação de ter, como você tem que também a cada hora emitir a sua identificação, que é o prefixo da rádio, né? Você tem que falar a todo instante, a toda hora, a previsão do tempo. E olha que isso é uma lei, a lei da radiodifusão brasileira é de 1960. E isso é uma por que eu estou falando isso? Você vai entender, porque nós está começando o programa agora, você fala, porque está chovendo? Não. É porque o que é interessante é uma lei do século XX, lá no início do maior veículo de comunicação daquela época, que é o rádio, que era o rádio, hoje tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui, mas tudo a ver com as pessoas que eu quero chegar nesse ponto. Estão mais antenadas, talvez nem tanto ainda, mas tem muita gente mais antenada na questão climática, né, da previsão do tempo diária do que tínhamos antes. E isso é muito interessante, porque já lá atrás a gente já fazia isso aqui pelo rádio, né, e hoje tem um destaque maior aí também, e a importância para as pessoas acompanharem, porque o que aconteceu? Porque isso tudo impermeabilizaram as cidades. Qualquer rua que você passa, carro, bicicleta ou a pé, vai ter, se tiver um volume de chuva muito intenso, né, naquele espaço curto de tempo, caiu um volume de água muito grande, vai alagar. Não tem, pode ter o melhor escoamento, pode estar na peneira, que se tiver muita chuva e tiver o lençol freático cheio, vai encher. Então, e não é bem assim, porque a gente tem as ruas hoje aí com os bueiros que são entupidos pela gente, já cansei de mostrar, inclusive pelas imagens, né? Tem vários pontos da cidade, quando passa o temporal, que a água baixa, ficam os bueiros todos com as tampas entupidas. Teve até um vereador que fez uma gravação de Juninho Vigílio, tirou uma garrafinha PET da boca do bueiro, a rua secou quase que, né, 10 minutos depois. Então, as pessoas estão mais antenadas justamente por essa questão de se prevenir aí no ir e vir do dia a dia. E essa previsão do tempo para hoje está dizendo que Campos tem chuva com boa parte aqui aliás, a semana inteira, né, tem previsão de chuva para a semana toda. O Instituto Nacional de Meteorologia traz aqui previsão de chuva forte para a região sudeste do país. Hoje, a probabilidade de chuva em Campos é de 100%. A precipitação é durante todo o dia, mais intensa agora no início da noite, da madrugada, por volta do meio-dia também segue.
A previsão para hoje, o acumulado das últimas 6 horas é de 10 milímetros. Bom, essas são as condições climáticas para hoje. Para fechar aqui, a previsão traz também temperatura máxima de 25, ontem foi 34, quase 10 graus aí nessa previsão. E hoje 21 de mínima. Agora faz 23 graus aqui no centro da cidade com o tempo chuvoso. 7 horas e 9 minutos. Por que a gente está destacando mais ainda hoje essa questão do tempo? Porque a gente vai conversar hoje com o nosso convidado, Coronel Alcemir Pascotto, secretário municipal da Defesa Civil de Campos. E eu falei, Coronel, chega mais cedo para ele tomar um café, porque aquela, como é que fala, o pré-jogo, né? A resenha é tão importante quanto essa conversa aqui. E aí ele traz aqui uma série de informações para a gente, que nós vamos incluir aqui na conversa. Esse período de chuva de Campos, que é chuvas mais intensas, novembro, dezembro e janeiro. Essa época, né, Marcelo? Marcelo está aqui, é veterano de rádio também. Rapaz, era intensa a nossa cobertura pela Rádio Continental, pelo Jornal Folha da Manhã. Equipe, a gente se esbarrava aí quase todo dia desse período. De dezembro, então, era certinho ter enchente. Ontem eu tive com o Padre Márcio. Ururaí enchia d'água. Quando eu conheci o Padre Márcio lá em 2004, 2006, Ururaí debaixo d'água. Hoje você não tem isso, cara. Olha o que está acontecendo. A gente vai entender isso aqui hoje. Esse período de chuva, Campos tem, na média histórica, o mínimo de 700 milímetros de chuva por ano, o máximo de 1.300. Eu estou arredondando aqui para falar de cabeça. Tem uma média de 90 dias por ano que chove em Campos, no total dos 365. E, para você ter ideia, segundo a Universidade Federal Rural, no ano passado, Campos teve 785 milímetros de chuva. Ou seja, nós estamos lá perto daquela mínima da série histórica. Que doideira. E lembrei ontem, quando eu falava com o Coronel Alcemir Pascotto também, sobre o surgimento da geosmina, que não basta só o rio estar baixo, tem que ter a incidência solar também, para poder criar o ambiente perfeito para que ela surja ou ressurja aí, como foi no ano passado. Então, a gente está atento a isso tudo. Temos o efeito daquele fenômeno Laninha, agora para 2026, e a gente quer conversar aqui com o Coronel Alcemir Pascotto sobre isso, sobre o nível do Paraíba, que a gente já falou, o nosso lençol freático, como é que está, pelo jeito está seco, né? Não chove. Agora, em 2023, caiu, o que a gente falava lá antigamente, aquela tromba d'água lá na Serrinha. Eu via passar pela BR-101, você via só o telhado das casas lá embaixo. Meu Deus do céu. Esse ano de 2025, as chuvas que vieram muito forte, bem que rodaram a gente aqui, né? Rodearam a gente. Primeiro foi aqui na região noroeste. Pegou um pouco ali ainda de São Fidélis, mas foi muito para Itaperuna, Pádua, Miracema. Pode falar, Coronel. Depois, eu estou enrolando aqui, mas eu vou acabar essa apresentação aqui. Depois, muita chuva com o granizo no sul do Espírito Santo. Região que eu morei ali também, então eu conheço bastante. Mimoso do Sul ficou embaixo d'água também, de novo, ano passado. Agora, recentemente, Domingos Martins estava acompanhando, e Pedra Azul, muita chuva no fim de semana, e chuva com vento, com granizo. O que aconteceu com essa... Quer dizer, né, infelizmente para aquela região, e graças a Deus não caiu aqui. Ontem choveu no Rio, mas muito. Região da Baixada, Zona Oeste, muito sacrificada. Até o Zona Sul ontem do Rio também, debaixo d'água. Vamos saber do Coronel qual é a previsão, o que a gente tem pelos próximos dias. Vamos falar também sobre a erosão costeira acelerada lá no Farol de São Tomé. Tem influência do porto? Não tem.
que a Defesa Civil de Campos está fazendo no sentido de monitorar esse avanço do mar? E também tem uma outra questão. A notícia boa que o coronel passou ontem foi o Fundo Municipal da Defesa Civil, que está em criação, a gente vai entender esse processo. E eu falei para ele aqui hoje, eu falei, Cláudio, ele me falava ontem, hoje nós temos uma central de monitoramento muito avançada, muito melhor. Hoje eu lembrei, então nós acabamos com aquele negócio de vovó, falava que quando os pés de manga estavam carregados é porque ia dar enchente. Acabou esse negócio. Tem pé de manga carregado aí e não tem enchente. Não que os costumes populares, a crendice popular deve ser jogada fora, não. Pelo contrário. Só que a gente está num mundo altamente tecnológico, diferente, muito diferente de 1960, né? E a gente precisa usar essa tecnologia em favor do bem-estar dessa população. Coronel, mais um minuto só para a gente passar aqui pelo portal Folha 1 e eu já trago aí o bom dia do senhor e essa conversa. E o que é interessante, a gente falar sobre outros assuntos que eu não destaquei aqui na pauta, mas a gente pode falar, essas casas em condições aí precárias, né, na área central da cidade, na área urbana do município, casas que são tombadas pelo patrimônio e que entram em litígio familiar e não consegue resolver, como foi essa questão do Hotel Flávio ali, que teve uma hora que o coronel bateu na mesa e falou que se eu não derrubar aquilo ali, alguém vai ter que assumir o risco de morte ali. Também vamos falar sobre as comportas e aquele prédio na 13 de maio ali está em evolução a demolição dele, né? Defesa Civil, naturalmente, está acompanhando ali. Bom, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015, de Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem, e de Radmed Diagnósticos por imagem. Vamos às manchetes aqui do portal folha1.com.br. Olha, emoção, e a cada hora que eu vejo um pouco aí as redes sociais, né, a gente se emociona mais ainda com outras imagens, com novas postagens. A cidade de Campos ontem parou para homenagear o ex-prefeito Arnaldo Viana. Como que o Arnaldo era querido. E a gente sempre foi muito próximo do Arnaldo. Eu via ontem os companheiros de imprensa, de jornal, de rádio, televisão, todo mundo postando a sua relação com tanto o Arnaldo prefeito quanto o Arnaldo médico, que era os dois muito juntos, ele estava em tudo que é lugar, a humanidade dele, essa questão humanitária como médico, e depois como prefeito. Então, assim, ele acabou conquistando, né, muito o coração das pessoas. E ele tinha muita coisa com essa questão de coração, e um beijo no coração. E, na verdade, Arnaldo era neuro, né? E, cara, assim, ao longo dos anos, né, de todos esses anos pós-prefeitura, o Arnaldo acabou depois se afastando, naturalmente, né, da política, e foi seguir sua vida, mas deixou de herança aí o seu filho, o Caio, e sempre mantendo o nome da família ativo aí, né, nessa liderança política, um grupo político muito forte, tanto que a gente viu ontem, né, não só as autoridades, eu estou falando assim em cada vídeo, porque hoje eu vi um vídeo do vereador Dr. Maninho, estava lá o secretário de saúde, né, Paulo Irano, aplaudindo ali na rua a passagem do cortejo, né, durante o cortejo ali do corpo do Arnaldo Viana. Então, assim, momento que emociona todo mundo, ver a cidade inteira parada para acompanhar o cortejo do corpo do ex-prefeito Arnaldo Viana, durante o velório, também uma passagem de muitas pessoas, né, gente querida, autoridades. Eu falei com alguns ontem do Rio de Janeiro, a autoridade também, falou, não, já postamos aqui, já vi desde cedo, infelizmente morreu
né, o prefeito, enfim. E aqui no portal folha1.com.br tem toda uma cobertura completa, também com os depoimentos de lideranças, empresários, enfim. O sepultamento no Caju foi acompanhado por populares, políticos e familiares, e após o velório no Trianon, o cortejo percorreu as principais ruas da cidade. E foi legal quando passou também, quer dizer, legal, foi emocionante quando passou em frente ao Hospital Feira Machado, que ele lá no passado, junto com o garotinho ainda, reabriram aquela unidade, aquilo ficou um tempo fechado, aquilo foi, assim, tempos difíceis para Campos, né? E ele faz parte também dessa história, tem muito legado aqui, o Hospital Geral de Guarulhos, e eu participei dessas inaugurações, não estou ficando velho aí, coronel, da Alberto Lamigo, do próprio Trianon, onde seu corpo foi velado, obra que também começou com o garotinho, terminada por ele, né? Enfim, e outras mais que ele conseguiu fazer aí, deixando de legado para a gente. Que ele possa descansar em paz e que fique essa boa saudade do Arnaldo. E está aqui também no portal Folha 1 um pouco sobre o político e o médico Arnaldo Viana, por Aloysio Abreu Barbosa. Os políticos e amigos lamentam a morte de Arnaldo, tá aí. Motociclista morre em acidente em localidade de Campos. Destaque também aqui: homem morre no Feira Machado após ser baleado na entrada da Tapera. São Francisco do Itabapuana vai receber base do programa Segurança Presente. A emenda é do deputado estadual e hoje secretário, né, de habitação do estado do Rio de Janeiro, Bruno Dauaire. Frente fria provoca alerta para chuvas fortes em todo o estado do Rio. Já vamos falar sobre isso. Tem ainda o problema da Enel, que é outra complicação difícil também, que pelo amor de Deus. Homens são presos em flagrantes ao furtarem calhas no telhado da casa, mas aí fica difícil, porque agora, no período de chuva, os caras estão roubando a calha. É o quê? Calha de zinco? É para vender? Rapaz, onde é que vai parar? Isso aqui não é outra notícia, isso foi recente, porque teve outro dia que eles entraram pela calha de uma casa para roubar. Agora eles roubaram as calhas no telhado de uma casa. Eu confesso que eu não tinha visto essa notícia. Aí fica difícil, gente. Mas pelo menos deixa para roubar depois no inverno, em junho, julho, que aí chove menos, né? Rapaz, só brincando com uma situação dessa. Muito difícil. Multidão acompanha a apresentação de Marvila no Farol. Obra da futura base do SAMU em Campos também foi furtada. E ainda, aqui no portal Folha 1, cota única do IPTU com desconto em 10% para inadimplentes vence hoje, terça-feira. Meu caro, 7h22, meu caro Alcemir Pascotto, que satisfação, sempre renovada, a gente liga e você atende imediatamente, fala, não, estamos prontos para a guerra, vamos lá. Aliás, Defesa Civil, já não é de hoje que a gente acompanha o trabalho de vocês, assim, principalmente naquelas externas que a gente fazia, não tem essa conversa não. Me lembro daquela tragédia lá da região serrana, acho que foi 2011 para 2011. Mais de 1.000 pessoas mortas. Eu vi a Defesa Civil de Campos quase que toda indo para lá. E assim, depois a gente fez uma entrevista com aquele Oliveira, também era outro bicho, pé de boi para trabalhar. Eu não sei o que vocês arrumam lá, que enquanto o povo está, né, descansando, vocês estão trabalhando. Obrigado pela sua presença, bom dia. Vamos conversar aí um pouco, ou bastante, o máximo que a gente puder, sobre essas prevenções, a estrutura que a Defesa Civil tem hoje para tentar facilitar e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Bom dia, bem-vindo, prazer recebê-lo sempre. Bom dia, Cláudio Nogueira, sua produção. É sempre satisfação quando a gente tem a oportunidade de estar aqui na Folha no Ar, que é um programa com audiência enorme, e fazer com que a população conheça cada vez mais, né, o que o governo municipal, através da Defesa Civil, tem podido desenvolver aqui na nossa região, com foco na proteção de pessoas. E quando a gente fala, né, do governo,
focado nessa questão, é muito importante a gente sempre falar o seguinte: não existe trabalho que um órgão ou só o governo tenha uma participação efetiva e importante. A população precisa cada vez mais entender o seu papel, porque existem direitos e deveres. Cidadania é isso, né? Conhecer direitos e deveres. E muitas das vezes uma população quer do governo, né, uma atenção especial, e muitas das vezes também não preserva aquilo que o governo faz, apresenta para a população, disponibiliza, e a gente vê, às vezes, o caos que acontece diante, né, dos momentos que nós precisamos cada vez mais estarmos atentos, focados nessas questões que são sazonais aqui na nossa região, a questão de chuvas intensas, com algumas questões que a gente está sempre aí falando a respeito disso, porque o mês de novembro e dezembro eram meses que marcavam o início, né, do período úmido, né, um período de chuvas intensas aqui na nossa região. E as ações nossas, enquanto na região litorânea as pessoas estão indo para lá já para descansar, nós estamos aqui focados em todos esses pontos, porque é diferente do que a gente vê em alguns municípios. Campos tem uma característica geomorfológica, né, diferente. O relevo de Campos é um relevo que você tem uma área litorânea, você tem uma área de planície enorme, e tem também uma área montanhosa que representa para nós assim, uma área que nós precisamos cada vez mais trabalharmos a questão do Imbé, olharmos com mais atenção toda essa questão envolvendo Lagoa de Cima, Canal das Flechas, Lagoa Feia. Então, a Defesa Civil tem tido a oportunidade, porque o prefeito Vladimir entendeu desde o início do seu governo, que ele falava o tempo todo: não, eu quero uma defesa civil inovadora, eu quero uma defesa civil cidadã. E isso vem realmente ao encontro daquilo que eu penso que é importante, nós estarmos cada vez mais nos atualizando. Eu acho que os profissionais que chegam para fazer uma gestão têm que estar cada vez mais buscando trabalhar em conjunto com os demais órgãos do município, ter uma equipe. Hoje a equipe da Defesa Civil é composta por universitários. A equipe da área. Universitários que egressos das universidades da nossa região, e que hoje traz assim informações, inovações que são extremamente importantes. Como a gente vê, o prefeito criou o Centro de Monitoramento de Desastres, o CEMOD. Esse CEMOD está sendo assim uma ferramenta importantíssima, porque permite que nós estejamos cada vez mais podendo planejar. Eu sei que esse período agora de chuva sempre chama atenção. Como é que estará amanhã? Como é que estará depois da manhã? Nós teremos um volume, porque o prefeito mesmo ontem já estava indagando sobre isso, a preocupação dele de saber se nós estamos todos atentos a essa questão, e eu passei para ele, mostrei para ele: olha, prefeito, nós teremos novamente, porque nós sabemos que está instalado, esse período já era para estar acontecendo praticamente a terceira, a quarta, né, zona de convergência, porque normalmente nós estamos indo para a segunda zona de convergência, que representa, né, toda essa área que está sendo atingida agora, que vai do Amazonas até aqui, a região sudeste. Então, todo esse corredor, ele está sendo responsável por todas essas alterações. Mas nós tivemos uma há poucos dias atrás. Então, nós tivemos essa, estamos indo para a segunda, mais fraca. E agora, não é que nem que tem que ser sido mais fraca, né? Foi com maior intensidade, fora do eixo que pega aqui, porque o foco nosso... Não, fraca que eu digo para Campos. Sim, então. fraco. Campos, mas foi aqui para São Fidélis, a gente viu aquático ali. São Paulo, você vê o que aconteceu, e os reflexos, quando acontece nessas outras áreas, é o Rio Paraíba do Sul, que nasce em São Paulo.
E aí você vê umas oscilações na cota do Rio Paraíba do Sul. Então, hoje, a possibilidade de nós termos criado o centro de monitoramento que o prefeito instituiu também, né? Nós temos a política municipal, que é uma exigência do governo federal, onde você tem todas as normas, diretrizes, né? Para que a gente possa cada vez mais termos toda essa parte de leis. E também o sistema, que representa todas as secretarias, todos os órgãos que estão no município e que precisam trabalhar de forma harmoniosa para oferecer para a população, nesses momentos, cada um dentro do seu estágio, né? Porque a gente está nesse período agora, alguns órgãos são mais específicos nesse momento. Secretarias de Obras, Secretaria de Saúde, assistência social, limpeza pública, e a gente precisa dessa população também ciente que ela faz parte e com um número maior. A população é um número maior. Eu sou daqui da Rua Santo Antônio, aqui de Guarulhos, e eu me lembro que ali ainda era rua de chão, né? Não tinha nem paralelepípedo ainda, e a gente via a preocupação dos fiscais, que quando você tinha uma obra na sua casa, você não podia deixar o montante de areia pelo lado de fora. E olha que interessante, um controle muito grande. Então, é preciso cada vez mais repensarmos as ações de fiscalização, para que nós possamos cada vez mais, não é punição, mas é alertar a população com mais frequência sobre o papel deles, porque eu saí agora recente para ver toda a situação de bombas envolvendo ali Parque Santa Helena. Os piscinões, chamados piscinões. Os piscinões. Cara, é uma tristeza quando você vai pelas ruas principais, porque as águas convergem todas ali para o cisternão. E aí o que você observa ao longo do caminho? As pessoas estão fazendo as obras na casa, eu acho perfeito isso. Mas é muito importante ela repensar do papel dela ali, porque a gente vê em cima das calçadas aqueles montantes de areia, resíduos da obra que está dentro de casa. A própria estrutura da calçada, desculpa. Sim, já com a inclinação. A rampa de acesso à calçada do cara é 1,5 metro de altura. Entendeu? E que tudo interessa isso aí... Cara, isso chama a atenção isso. de uma população que depois, na hora do problema, quer a presença imediata do governo, exato, reclama. Mas você imagina um município com 4.032 quilômetros quadrados. Você está vendo que... você viu o que aconteceu lá em Santo Eduardo? Você está vendo... Todas essas áreas estão começando a crescer muito. E é preciso repensar. A Defesa Civil está procurando, está fazendo um relatório. Nós estamos com projetos importantes, só que a gente sabe que para se estabelecer um projeto é muito complicado, porque o prefeito tem problemas na área de saúde, tem problemas na educação, tem problemas na assistência social, e que a gente lida com prioridades. E a gente entende, mas a gente também tem que lutar para que nós tenhamos condições de termos um trabalho de prevenção adequado para que nós possamos mitigar os problemas da nossa região. Coronel Semir Pascotto conversando com a gente ao vivo aqui hoje, me diga uma coisa, porque eu falava aqui mais cedo sobre a previsão do tempo, né, de ser um informativo do programa, da rádio, mas é também por lei federal de radiodifusão, você manter esse informativo a cada hora. Mas eu ligava, conectava uma coisa com a outra sobre a importância dessas informações e o que as pessoas estão buscando nessas informações. Porque muitas saem de casa para trabalhar e ficam preocupadas se a bicicleta vai poder passar, agora a bicicleta elétrica, né? Se o carro vai conseguir, se você vai ter... E de fato, eu tiro pela minha família, a gente fala, cuidado, não vai pela rua tal, pela rua tal, pela rua tal, que a gente já vai ficando velho, já vai sabendo, passa por tal lugar e evita que... Ali, por exemplo, em frente ao batalhão, que é uma rua de acesso à minha casa, ali eu falo, gente, ali tem uma depressão muito grande, né? E tem o problema do lixo que o pessoal joga, que já foi feita ali uma série de bueiros. O vereador Fábio Ribeiro, secretário de Obras, refez, aumentou, botou ali um monte, aí já no outro dia está tudo cheio de... Ali uma maior perda de placas de carro e de moto é ali, que passa, a bicha está meio frouxa, passa na água, fica tudo caído, no outro dia eu jogo no bicho.
Vamos pular essa parte. Bom, eu quero perguntar ao senhor, então, por conta dessa previsão do tempo, muita gente tem perguntado: ei, Cláudio, vai chover amanhã? Como é que tá? Você viu aí a previsão que vai chover? Ou seja, é um assunto também muito corriqueiro hoje aí entre os amigos. Como é que está Campos no que diz respeito a essa previsão que essa semana inteira nós vamos ter chuva? Estamos nos meses de chuva de Campos. Que estamos no mês de chuva. Me parece que pelo menos esse janeiro é maior do que fevereiro, mas é novembro, dezembro e janeiro. Vimos várias tragédias aqui ao nosso redor, como a gente falou, acho que posso falar que é a segunda convergência que o senhor trouxe aí. E ontem no Rio caiu água, zona oeste, zona sul, tudo cheio d'água, choveu muito. Campos parece que esse ano está protegido, não está... ou vem coisa brava por aí? Não, nós temos que trabalhar sempre. Eu costumo forçar muito com a equipe que trabalha no centro de monitoramento, e aí ele me fez uma colocação alguns dias atrás que me chamou muita atenção. Ele falou assim: coronel, pelo amor de Deus, a gente tem que estar preocupado, não são nas modelagens que eu estou apresentando para o senhor, ou que eu vou apresentar. Nós temos que estar cada vez mais focado, né? E a população vai querer saber se nós fizemos o dever de casa, se nós estamos com toda a estrutura pronta para atender a população. Então, esse período é um período que nós temos essas oscilações, e aquilo me fez cada vez mais repensar isso. Por quê? Porque o período úmido, esse fenômeno de sazonalidade aí, é comum na nossa região. Nós tivemos o índice pluviométrico na nossa região muito superior a essa que nós estamos vendo. O que diferencia, né, o tempo, né, quando você analisa anos atrás, é que a gente não via essa manifestação, né, como se apresenta hoje o clima e o tempo na nossa região, porque hoje nós temos um período de chuvas intensas num curto espaço de tempo. Isso agride, isso traz problemas sérios. Por quê? Porque, como você falou, uma coisa é você ter uma chuva durante a semana toda. Nós temos agora, vamos ter uma semana, mas que o acumulado varia entre 100 e 150 no somatório desses dias. Então, nós vamos ter, como você viu, de ontem para hoje, nós tivemos 10 milímetros. Se a gente está falando da média, entendeu? Então, para esse período todo, nós teremos uma média de 140, de 100 a 150 milímetros. Então, é um grande volume? Não, mas dependendo do instante que tenha uma incidência maior, uma precipitação maior, e o local aonde cair, é que chama a atenção de todos nós. Porque nós sabemos que lugares montanhosos, como a gente tem o norte do nosso município, tem chamado muita atenção com relação a isso. Santo Eduardo, Conselheiro Josino, Morro do Coco, Santa Maria, entendeu? Então, a gente tem focado muito essas áreas, porque a gente está vendo um crescimento grande, os trabalhos que nós estamos procurando levantar até para orientar a população, e nós vamos começar agora cada vez mais a atuarmos com os núcleos de proteção de defesa civil, para orientar a população. Você vai aqui em Três Vendas hoje, você vê que as pessoas hoje fizeram o que com as casas deles? Transformaram em duplex. Por quê? Porque é uma forma de... Eles sabem que eles estão numa área que é praticamente vulnerável, é uma área sensível. Pode falar alagadiça? Não, de inundação mesmo. De inundação, porque o Rio Muriaé passa ali em frente. Sim, sim. Foi feito um reparo no dique da Boianga, que representa para eles uma proteção a mais, mas o governo também, municipal, fechou uma das galerias que tem, logo antes, quem vai daqui para Três Vendas, nós fechamos 2 galerias imensas que não tinha uma comporta adequada para nós termos um controle. Que ela serve para essas galerias são aquelas que servem para a água sair. Quando tem chuva na área no verão teve uma grande chuva. Do outro lado do asfalto. Exatamente, do outro lado do asfalto. Daqui para lá, do lado direito. Do lado direito. Só que ela serve também de acesso... Não, daqui para lá, a comporta fica exatamente do lado esquerdo.
Eu tô Não, indo... sim, da Boianga. Isso. Da Boianga atravessa, assim, Sim. na latitude nossa sim, aqui. Sim. E a BR vai na longitude. Vai na longitude. Perfeito. Essas galerias são aonde que o senhor fala? Na BR ou no DIC? Na BR. É isso que eu estava falando. Na BR. Elas servem tanto para escoar a água quando chove do lado de lá, Sim. quanto também para inundar o lado de lá quando o rio sobe. Quando o rio sobe. E aí você fechou? Aí nós fechamos 2 e deixamos uma com a tampa flap. Então, essa tampa flap permite que ela saia quando tem um volume maior, um acumulado maior do lado de Três Vendas, e isso aí fez com que a população... E não entre água. Não entre água. Então, hoje a população teve que repensar até isso. A maioria das casas agora, você chega lá, vê... um andarzinho acima. Então, é o que vai ter que ser repensado em outras localidades, como Santo Eduardo, Santa Maria. São lugares que a gente precisa e também focarmos muito na infraestrutura dessas áreas. Porque as pessoas estão crescendo, a ocupação demográfica ali precisa de uma orientação maior, porque as pessoas vão cada vez mais morando ao lado da família, não obedecendo qualquer critério, mas quando chega num momento como esse, a gente vê que uma história de vida é jogada fora. Uma história de vida que, quando nós deparamos com as pessoas perdendo tudo aquilo que construiu ao longo da sua vida toda, desaparece em poucos minutos. Então, isso é que a gente tem que estar muito atento. Primeiro, proteção da vida. E, em segundo momento, cada vez mais darmos condições das pessoas terem a proteção necessária, tomando as medidas necessárias, dando as orientações necessárias para que nós possamos cada vez mais crescermos. Nós temos 3 projetos importantes, que é colocarmos aqui na nossa região, só para você ter uma ideia, nós temos 9 pluviômetros dentro do município de Campos, que representa um número muito pequeno, mas muito pequeno, daquilo que nós precisamos. E nós estamos agora com essa verba que veio de emenda participativa, vai nos permitir lançarmos mão de colocarmos aí mais o propósito do nosso projeto são 40 mini estações com pluviômetros e anemômetros em pontos já estratégicos do nosso município, para que a gente possa cada vez mais apresentar números reais de cada localidade. Então, é um projeto importante que nós estamos aí torcendo para que essa emenda participativa chegue logo, para que nós possamos, porque a gente sabe que há um custo em cima disso. É muito alto esse anemômetro e o... Olha, o anemômetro me permite aqui o vasto conhecimento, para medir a velocidade do vento. A velocidade do vento e o pluviômetro também para ajudar cada vez mais nós termos a certeza de que foi a região tal que foi mais atingida, a região tal. É muito caro esse equipamento. E ele é digital, né? Ele tudo digital. São equipamentos... transmite as informações online, você não precisa de ir lá. Nada. E o projeto nosso, faz com que nós estejamos colocando em áreas onde a população, as escolas, possam ser instalados em escolas, para que já comece a despertar na criança, no aluno, aquela coisa de proteção, prevenção. Caramba, como é que funciona? E nós participarmos dessa implantação, que é o desejo do prefeito, que a gente realmente consiga implementar isso, da mesma forma, criar mecanismo de acompanhamento de toda a área ali do Imbé, Lagoa de Cima, toda aquela área ali precisa de uma olhada assim mais de perto de toda essa estrutura envolvendo os rios que formam toda aquela região do Imbé e que são responsáveis pela cheia de Lagoa de Cima, que você sabe que nesse período é muito comum nós termos também que atuarmos naquela área. Então, são áreas que nós estamos com projetos já prontos, já buscando a condição de nós estarmos implantando. Mas eu sempre falo... É muito caro isso. É caro. Porque não hoje a proposta nossa para colocarmos essas 40
gira em torno de R$ 500 mil, querendo ou não, para nós que temos prioridades importantes no município, essas verbas que vêm através de emenda. É por isso que eu falo que é muito importante, né? E é salutar também, porque foi uma emenda que nós competimos com 92 municípios, e já é a segunda vez que nós ganhamos, né? Nós ganhamos R$ 1 milhão em 2022 nessa competição. Conseguimos ampliar a nossa estrutura operacional, adquirindo caminhão caçamba, uma retroescavadeira, motobomba. Então, nós tivemos condições de ampliar o nosso poder operacional, e agora, com essa verba de 2 milhões, já o foco nosso é exatamente levantarmos mais essa estrutura nossa, né, de prevenção, principalmente envolvendo, né, melhorar em tecnologia para melhor proteger a população, entendeu? Então, nós estamos no caminho em que o prefeito tanto defendeu, né, no início do governo dele em 2021, e nós acreditamos na possibilidade da população cada vez mais ter a presença nossa. A gente já tem atuado muito aqui no nosso município na questão de árvores em situação de risco. Nós temos uma equipe de engenheiro ambiental fazendo análise. Você vê que tem todo um suporte técnico por trás. Não é aquela coisa de chegar, não, estou cortando essa árvore aqui porque eu quero. Não. Existe todo um procedimento, não só na poda, que é feito pela Secretaria de Meio Ambiente, mas também na retirada da árvore, que é feita todos eles têm relatórios explicando cada árvore que a gente retira aqui. Nós tomamos os procedimentos adequados e encaminhamos todo esse montante para a Secretaria de Meio Ambiente, para que haja um replantio nessas áreas, mas com árvores indicadas para nativas, nativas, e que não provoque isso que a gente está verificando. As invasoras, né? E a incidência que nós estamos tendo, e o descontrole com relação a atingir a fiação, os problemas que acabam acarretando para o município transtorno, porque na hora de fazer o abate, há sempre a necessidade de outros órgãos atuarem junto conosco. E aí tira uma árvore, já viu como é que é a pancadaria na internet. Sim. Ó, você está cheio de comentários aqui para o senhor, inclusive, né, sobre a questão, ressaltando aqui o trabalho. Agora, o que eu quero saber, vou ler os comentários daqui a pouco, mas o que eu quero saber é o seguinte: com relação, então, a essa estrutura das 40 estações meteorológicas, qual é a previsão para quando o senhor pretende, como é que está o andamento burocrático? Porque, assim, como diz o ditado, né, eu até esqueci agora, o que astravanca o progresso a burocracia. A burocracia. O grande problema nosso, eu dependo da liberação dessa verba. É uma emenda impositiva do deputado Glauber Braga. Já é a segunda que, como eu falei, que ele permite que haja uma movimentação da população, e essa vitória nossa, eu falo para você que o governo municipal e uma parte da população, aonde chegou a nossa solicitação de apoio, nós tivemos uma sala, né, de participantes, e nessa sala você entra ali para apresentar o seu voto. E nós tivemos uma vitória logo no primeiro turno de 873, né, votando na gente. E aí teve um segundo turno, porque teve a primeira votação, e aí vamos para a segunda agora, para ver se confirma, né, o vencedor. E na segunda nós fizemos 660 votos, quase 700 votos. Então, houve um movimento muito grande do governo, as secretarias, os funcionários da prefeitura e os amigos também da nossa cidade que gostam, que acompanham todo o trabalho que está sendo feito pela Defesa Civil, e a gente vê o quanto essa coisa da credibilidade construída ao longo desses anos fez com que nós tivéssemos essa vitória. Isso representa para nós a oportunidade de, se essa verba sair, que nós acreditamos, né, que é um ano eleitoral, né, nós estamos diante de um ano eleitoral, e essa verba precisa ser
liberada de imediato, né? O que nós Quanto acreditamos que saindo até junho, julho, já vai ser importantíssimo, porque nós estamos com um projeto prontinho. É só a verba entrar e a gente poder lançar a mão. Para criar todas as estações. E aí nós porque vamos tem que ter colocar... segurança, que tu não pode estar lá em qualquer lugar, tem que ter energia. E a proposta nossa sempre... Ou é energia solar? É energia solar. Todas elas com energia solar? Todas elas com energia solar, todas elas sendo manutenidas pela empresa que vence, entendeu? Então, a proposta é manter e nós trabalharmos, né, essa questão de levar para dentro das escolas já esse espírito de prevenção, de proteção, envolver os alunos nessa questão, entendeu? Então, a presença disso, nós conseguimos dois propósitos. Primeiro, que você sabe que a transformação começa na sala de aula, né, quando a gente tem a chance de... E são essas crianças que vão para dentro de casa e falam, porque eles vão estar acompanhando de perto. Entendeu? Você imagina num período como esse de chuva, ser feita uma entrevista numa escola e ver lá a presença de uma estação como essa e a gente mostrar naquela localidade. Você imagina para uma escola de Santo Eduardo, para uma escola de Santa Maria, a gente chegar lá e verificar lá, poxa, olha o volume de chuva que nós tivemos em 1 hora, volume de chuva que nós tivemos em X horas. Então, é a participação da população num projeto que não pode ser somente do governo. É a presença da população atuando junto conosco. Uma população que, a sua maioria, quer essa mudança. A gente sente isso. A gente vê que a população de Campos é uma minoria que depreda, é uma minoria sim. Que não dá atenção, porque você vai na rua, você vai observando, o número de casas não são todas as casas que deixam lixo na porta de qualquer maneira, que deixam restos de obras de qualquer maneira. É uma minoria, mas essa minoria consegue trazer um problema enorme para todos daquela rua. E é isso que a gente quer cada às vez vezes mais. Até daqueles que são transeuntes. Exato, outros, entendeu? E as consequências por conta desses alagamentos, por conta desses problemas, né, que pode ceifar vidas, fazer com que as pessoas levem para dentro de casa doenças, entendeu? Então, para a gente fechar esse bloco, sim. Leptospirose está aí, é uma das doenças, a realidade, sim. Sem contar outras coisas. Só para a gente entender, algum alerta, então, específico para a população de Campos agora, para essa semana e para esse mês de janeiro, ou a gente pode ficar mais... Não, é bom que esteja sempre em estado de alerta. Nós emitimos o nosso boletim de alerta, porque a gente sabe que tem determinadas localidades, dependendo do volume de chuva que caia em determinada região nossa aqui. Eu falei anteriormente, a cidade de Campos, o município de Campos, ele tem uma área muito grande, são 4.032 quilômetros, e para você percorrer de norte a sul, de leste a oeste, você leva praticamente 2 horas, entendeu? Então, há uma necessidade muito grande desse alerta para a população e eles estarem focados em saber que, diante de qualquer problema, 2 órgãos aqui no município estão para atendê-los, que é o Corpo de Bombeiros, em situações de emergência, e nós, que estamos vindo a reboque, protegendo a população, dando suporte já a um órgão que é conhecido de todo, familiarizado por todos nós, que é o Corpo de Bombeiros, né? A gente tem atuado muito em conjuntos com relação à proteção da nossa cidade, com apicultores atuando. Nós verificamos que o número de solicitações envolvendo abelhas aqui na nossa cidade é enorme, por conta, né, da lavoura canavieira, por conta de nós termos uma área muito grande de florestas, né, vegetação aqui na nossa região, está ali a região do Imbé toda, e toda essa expansão também, todas essas áreas, nós temos ainda dentro da nossa cidade áreas enormes de vegetação. E tudo isso aí faz com que nós estejamos muito atentos com relação a abelhas. Perfeito. Bom, teve um caso de morte Sim. em São Francisco, não foi? Sim. Um senhor foi atacado e não resistiu e animais, é muito comum aqui, animais também. Também morrem? Sim. Coronel, sim. caramba.
Bom, tá aqui, são 7 horas e 53 minutos. A gente precisa fazer essa pausa, meu caro Alcemir Pascotto, e a gente vou deixar o Rio para daqui a pouco a gente emenda, porque eu acho que tenho certeza, diante de tudo que a gente conhece, das conversas que a gente tem aqui, o volume de água do Paraíba hoje, que é quase que o Muriaé, mais Muriaé do que o próprio Paraíba. Aliás, o que a gente recebe aqui, original do Paraíba, é 30%. Porque nós deixamos 2/3 do Paraíba lá em Guandu. Lá em Guandu. Para alimentar o Rio de Janeiro. A Luísa que fala sempre aqui, há quem diga que a voz do Paraíba não é nem mais aqui em São João, nem em Gargaú, em São Francisco, muito menos, como houve o Delta ali mudou. Sim. Não, é em Guandu, porque lá tem quase 70% do nosso rio. Então, e para eles, quando há interesse, eles liberam. Mas, normalmente, eles querem manter a cota que é necessário para atender a população. Não tem esse negócio de... Não olham para baixo quando está com excesso, né? Não, porque é verdade? Que é uma preocupação muito grande, nossa. Você vê que a cota do Paraíba nunca esteve nessa cota que a gente está vendo nos últimos anos, 4,50. Me fala daqui a pouco sobre isso, porque tem inclusive um decreto, um despacho lá do Barroso, que fala, entre outras coisas, que diz que o uso da água tem que ser consciente e solidário. Você acha que tem igual a solidariedade com a gente aqui? Quando Guandu, quando aquela região Santa Cecília, né? Cecília. Quer produzir ou tá com excesso d'água, eles abrem ou fecham para poder ter empatia com a gente? Nada. Eles têm o interesse deles e acabou. Farinha pouco. O pirão primeiro. E aí a gente fica aqui sem água para fazer o pirão nosso. Fica cá, pelo contrário, ou então com água demais. Sim. Bicho desanda. Sim. Rápido intervalo, então. O Coronel tem aqui no Face, então tem. Emílio NG Martins diz aqui, a Defesa Civil de Campos faz um trabalho de excelência sob o comando do Coronel Pascotto. Pode ficar à vontade para comentar aí. Emílio. Edgar PMJR. Bom dia, secretário que aí está diferente, pessoa ilibada. Tá aqui, Gustavo Potência, diferenciado, Coronel Alcemir Pascotto. Eu agradeço imensamente. Você sabe que isso aí, a cada elogio desse aí, aumenta a responsabilidade da gente, né? E você sabe que também que eu não faço nada disso sozinho, é sempre assim, é um conjunto de ações onde eu tenho uma equipe que tem trabalhado de forma, muito atuante aqui no nosso município, e as secretarias, né? O próprio governo. O conjunto da obra. É o conjunto que faz com que nós tenhamos, né, esse sucesso. Grupo de resgate voluntário, esse pessoal aqui é muito bom. Conheço esse pessoal aqui. Emílio parceiro. E esse pessoal pega firme. Meu Deus, olha, se você vê como esses caras vibram, os jipeiros, rádio amador e o GRV, eles deram instrução para nós. Esse ano, novamente, vamos solicitar a instrução deles de como atuar em áreas que estão com calamidades. Então, são pessoas assim com conhecimento vasto. Muito bacana. Essa instrução é muito importante para todos nós. Coronel Pascotto, parabéns pelo trabalho maravilhoso junto à nossa amada Defesa Civil. Maurício Batista, bom dia. Alexandre Peixoto, parabéns. Obrigado. E Maurício Batista fala aqui, para não falar de flores, o prefeito prometeu e várias promessas não foram cumpridas. E no YouTube está aqui também, Cosme Alves, bom dia, Cláudio e ouvintes da Folha. E também, acabou de entrar um outro comentário aqui, um abraço à equipe da Folha pela entrevista e pela importância dos temas debatidos. Cumprimento o Coronel Alcemir Pascotto, da Defesa Civil, excelente trabalho. Lucas Pavone. E umzinho aqui que eu acho que você não conhece. Umzinho é bondade minha. Eduardo Bulhões. Caramba, grande mestre. Meu Deus. Trouxe ele aqui mestre. Também recentemente. Ele é o responsável, inclusive, vai ser o tema da nossa conversa. Ele foi o responsável. Daqui a pouco. Por toda essa questão envolvendo o Farol de São Tomé.
Sim, é o nosso grande mestre. Trouxe para a gente aqui uma informação muito importante, que é a confirmação, assim, muito... É só fazer os estudos e anotar, porque o que ele já tem de experiência comprova o avanço, esse avanço do mar, essa aceleração devido à obra do porto. Sim. Não, mas ia avançar sem porto, mas não com a velocidade que estava. E é isso que a população tem que estar atenta, porque na análise dele, né, nós vamos estar conversando sobre isso, né, e foi muito importante, logo no início do governo, nós termos podido conhecer o doutor Eduardo Bulhões, que é um estudioso nessa questão de erosão costeira, né. Eu tenho assim, um prazer muito grande de falar que foi uma vitória para a Defesa Civil a presença dele e dando a consultoria para nós ali, que foi algo que hoje dá condições de eu emitir um documento para o morador de lá, que já tem casas sendo atingidas pelas chuvas, para a questão de IPTU. Entendeu? Então, são questões que dão sustentação na resposta, na defesa da própria população. Bom, e ele diz aqui no comentário dele, 8 horas em ponto, fechamos aqui, ó. Coronel Pascotto, figura ímpar da administração municipal, muito preocupado com a prevenção e incansável em tentar melhorar a estrutura e a equipe da Defesa Civil da cidade. Bom, obrigado. Esse é o Eduardo Bulhões. A gente faz uma pausa rápida, continue aí ligado, acompanhando. Você pode mandar as perguntas aqui para o Coronel, caso tenha dúvida. Os temas estão colocados aí. Vamos falar sobre o Rio Paraíba do Sul daqui a pouco, sobre o avanço do mar no Farol de Santo Tomé, aí no Xexé, essa região toda, em que já sente aí as águas do Atlântico em momentos aí complicados. Então a gente volta a falar sobre isso. O Açu, por exemplo, que é de território do município vizinho de São João da Barra, foi debate aqui também nesse programa recentemente com o pessoal lá da região. Já tem a avenida ali, a Beira-Mar, que já foi destruída, já foi tomada. Teve praça construída recentemente pela prefeitura, tudo tomado. Um avanço assim aceleradíssimo do mar, que a gente vê aí com muita tristeza. Sim. Assim, ao longo desses anos todos, a Tafona sendo engolida pelo mar, sendo destruída, e, cara, ninguém bota nem um saquinho de areia lá para lá, botei um saquinho de areia para segurar aqui. Não pode, não bota. Então a gente fica muito triste e preocupado com isso. Mas vamos lá. Tem toda uma questão técnica, então não é só uma crítica vaga, vazia, não. Tem que cobrar, mas saber cobrar também. Igual que a gente está observando quando você falou do Delta, né? É importante frisar para a população que esse resíduo de água que chega na foz, hoje está permitindo que o mar jogue um volume de areia muito grande. E o que está sendo feito para poder amenizar essa situação? Aí você vê já um desvio, o que já impacta no momento que nós tenhamos aí chuvas fortes e uma elevação da cota do Rio Paraíba, porque antes havia uma briga legal entre o Rio Paraíba e o mar, mas vencendo ali, mantendo a saída perfeita. Agora você vê, quando você pega a imagem de cima, você vê que há um desvio total. Já a Ilha da Convivência exatamente, indo para São Francisco. O Gargaú está lá em Gargaú, a foz hoje, a saída hoje é em Gargaú, não tem mais ali, virou areia, um banco de areia. Negócio muito, muito estranho, né? É a natureza operando, mas aquilo que a gente falou, ela está operando com aquilo que ela tem em mãos. É a defesa dela. Vamos dizer assim, né? 8 horas e 2 minutos. Pausa rápida, volto já com o Coronel Semir Pascotto ao vivo aqui na Folha FM. Oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Você sabia que objetos como vidros,